Eu vou fazer as primeiras e aí depois a gente vai fazendo mais exercícios mais para o final. Olha lá. Hoje nós vamos falar de orações subordinadas de uma maneira geral e orações reduzidas. Tá? Reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio, reduzidas de particípio. Então, as orações substantivas, elas são divididas em subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Tá? Vamos relembrar que a gente fez na aula passada como que a gente encontra a oração subordinada substantiva. A gente tem que analisar a oração principal. Então, a gente encontra os verbos, ó, anunciou e aposentará. E a gente aqui, ó, no que a gente faz a separação. Ele anunciou é a oração principal. Né? Então, aqui ele, sujeito, anunciou. Essa aqui não é subjetiva, não. Essa aqui é objetiva direta. Essa aqui é objetiva direta. Errado. Ele anunciou. Ele é o sujeito. Anunciou é um verbo transitivo direto. Logo, anunciou o quê? Que se aposentará. Ou seja, isso aqui é um objeto direto. Predicativa. É lamentável. Ó. Vou analisar a primeira oração. É verbo de ligação. Lamentável é um adjetivo. Logo, verbo de ligação mais adjetivo é um predicativo do sujeito. Essa aqui que é a... O livro colocou errado lá. O exemplo errado. Essa aqui que é a subjetiva. Ó, essa é a subjetiva. É lamentável. Lamentável o quê? Que ele deixe o posto. Então, que ele deixe o posto é o sujeito. Ou seja, isso aqui... A caneta não quer funcionar. Isso aqui, ó, é que é lamentável. Então, esse aqui é o predicativo do sujeito. Na hora da formatação ali, deu algum problema. Esse aqui é a subjetiva. Ela desempenha o papel de sujeito na oração principal. Tenta fazer essas daqui, para ver se vocês conseguem encontrar. Analisa a primeira oração e tenta encontrar qual é a função sintática. Eu já disse qual é a função. Vê se você consegue enxergar ela ali. Conseguiram dividir a segunda? Cadê os verbos? Pediu. Saísse. Onde que eu divido? Aqui. Então, a primeira é ninguém pediu. E a outra é a subordinada, é que ele saísse.
Então aqui eu tenho ninguém. É o sujeito. Pediu. Quem pede, pede alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Se eu tenho sujeito, verbo transitivo direto, isso aqui então é um objeto direto. Correto? A segunda é bem parecida. Vamos lá. Como é que fica a separação? Avisei-o. Depois é de que ele deveria sair. Então vamos lá. Avisei. Quem avisou? Eu. Eu é sujeito, então o sujeito é oculto. Quem avisa, avisa alguém. Então ele é um verbo transitivo direto. Mas avisa alguém sobre ou de alguma coisa. Então, nesse caso, ele é transitivo direto e indireto. Avisou quem? Ele, que está aqui na figura do o. Então, esse o é o objeto direto. Logo, avisei ele o quê? Então, de que deveria sair é o meu objeto indireto. Avalia o objeto direto e indireto? Essa aqui sim, é objeto, mas o objeto direto não é a frase. Ele é só um termo. Né? Ele é só o ele, que está na forma do o, pronome oblíquo, que vem depois. Então, aqui eu tenho o pronome objeto direto. Agora, o objeto indireto está em forma de oração. Porque aqui o verbo aqui, deveria sair. Próximo, número 5, complemento nominal. Qual é a primeira oração? Estava receoso. Essa é a oração principal. E a outra é de que ele saísse. Estava. Quem estava? Pode ser ele ou pode ser eu. Não dá para saber. De qualquer maneira, está oculto. E oculto e o estava é verbo de ligação, correto? Estava o quê? Receoso. Então, receoso é predicativo do sujeito. Porém, a palavra receoso, ela não tem sentido completo. Quem está receoso com alguma coisa, de alguma coisa, sobre alguma coisa. Então, estava receoso de quê? De que ele saísse. Então, de que ele saísse se refere a receoso. Receoso não é um verbo, é um adjetivo. Portanto, isso aqui é um complemento nominal, que está completando o sentido do nome. Então, é uma oração subordinada desempenhando o papel de completiva nominal do termo da oração anterior. Por último, aposto, desejo apenas uma coisa, que você fique em paz. Isso aqui, na verdade, sintaticamente não são a mesma coisa, porque isso aqui, na verdade, é o que eu desejo. Então, aqui, na verdade, você está retomando algo que já foi dito antes, ainda separado por 2 pontos. Poderia ser por vírgula, mas aqui, no caso, por 2 pontos. Então, aqui, ó, eu tenho um aposto. Eu tenho um aposto. Por quê? Porque é um termo que repete aquele que foi dito antes. Que desejo apenas uma coisa e que você seja feliz, na verdade, é o que eu desejo. Então é a mesma coisa. Esse aposto é obrigatório ter esses 2 pontinhos? Não. Ou vírgula. Vírgula. Nesse caso aqui, normalmente vem os 2 pontos. Mas se fosse uma oração intercalada, poderia vir entre vírgula. Tá? Próximo. Agora vamos para as adjetivas. As adjetivas são aquelas que, como o próprio nome diz, têm papel de adjetivo. Então, e ela vem normalmente entre vírgula ou separada por uma vírgula no final ou sem vírgula, se for restritiva. Se for explicativa, é aquela que tem vírgula. Então, nesse caso aqui, o professor que fez a prova não estava presente. Ó. Que fez a prova se refere a quem? É a qualidade do professor. Tem um verbo aqui, verbo fazer. Então, isso aqui é uma subordinada adjetiva. Se não tem a vírgula, eu estou dizendo que ela é uma
restritiva. O que significa restritiva? Ela está restringindo, né, apenas a um professor e não generalizando, não explicando. Diferente da explicativa, que foram à festa, se refere a pessoas. Então, todas as pessoas que foram à festa servirão de testemunhas. Ele não está dizendo que são algumas, está dizendo que são todas, é uma explicação. Então, aqui eu estou dizendo que ela é uma subordinada adjetiva explicativa. Até aqui tudo bem? Agora nós vamos entrar nas adverbiais. As adverbiais, como o próprio nome diz, são orações que desempenham função de advérbio. Se você tivesse que definir orações adverbiais numa frase só, você diria assim, são as orações que têm a função sintática de adjunto adverbial. Ponto. Essa é a básica. Porém, quando a gente começa a estudar as orações adverbiais, você vai perceber que há um número enorme de orações adverbiais. Né? Há um número de circunstâncias. Ali eu escolhi 3, coloquei uma causal, uma consecutiva e uma condicional. Mas você vai encontrar final, você vai encontrar temporal, tem vários outros tipos de orações adverbiais, eu vou colocar algumas delas depois aqui novamente. E o principal delas, depois de mostrar por que são chamadas de orações adverbiais, eu vou fazer algumas comparações das orações adverbiais com as coordenadas. Por que a gente confunde? Por que a gente confunde? Por um negócio muito simples. Lembra que o advérbio é um termo acessório? Então, basicamente, ele pode estar ali, mas pode não estar. E aí você acaba confundindo com orações independentes, que é o caso da oração coordenada. Então, nesse caso, das orações subordinadas adverbiais e das orações coordenadas, o que vai fazer com que você compreenda quem é a semântica, o significado que uma oração vai ter diante da outra. Vou mostrar já, fazendo comparações entre adverbiais e orações coordenadas. Mas antes eu vou mostrar como que se dá a oração adverbial. Olha só. Mesma coisa a gente faz com a oração, com as outras orações, eu encontro os verbos. Então aqui eu tenho estivesse e aqui eu tenho suportou. Eu vou separar as orações. Como vai ficar primeiro? Como estivesse ferido gravemente. Olha a vírgula aqui. A outra não suportou a cirurgia. Só que aqui tem uma paradinha um pouquinho diferente. A conjunção, no caso ali o como, ele está na primeira oração, certo? Logo, a primeira oração, então, é ela que é a subordinada. A oração principal é aquela que fica sem a conjunção. Então, a oração principal é aquela ali, ó, não suportou a cirurgia. E a prova disso é que ela é separada por vírgula, por quê? Quando você tem um advérbio deslocado para frente, você tem que colocar vírgula, né? No caso da oração subordinada adverbial, a mesma coisa. Como ela vem na frente da oração principal, ela também tem que ser marcada ali por vírgula. Então, essa aqui é a oração subordinada adverbial. Mas olha só, aquela parte só de falar... Deixa eu sair um pouquinho da frente para todo mundo ver o quadro. Só aquela parte de falar assim, ela depende sintaticamente da outra oração. Aqui não vai colar. Por que não vai colar? Porque o adjunto adverbial ele é um termo acessório, não um termo integrante igual aos outros. É aí que está a diferença. Então, se eu falo assim, ó, não suportou a cirurgia, aparentemente é uma frase que tem sentido completo. Ela não precisa da outra. Então, mas o que acontece? A outra oração, ela está ligada a essa de maneira
semântica. Ou seja, qual é a causa de não suportar a cirurgia? Ela não suportou, teve uma causa. Se você falar, ele não suportou a cirurgia, a primeira coisa que você faz é, por quê? Qual foi a causa? Por que não suportou a cirurgia? A causa está na oração adverbial. Como estivesse ferido gravemente. Como que ele não suportou a causa? Né? Porque estava ferido gravemente. O que eu vou mostrar para vocês, qual é a diferença dessa oração aqui, especificamente, dessa oração aqui, e da oração coordenada explicativa. Como, por exemplo, poderia estar escrito assim, ó, ele não suportou a cirurgia porque estava ferido gravemente. Vamos fazer depois essa diferença de uma coisa com a outra. Mas nesse caso aqui, ela é uma adverbial causal. É a causa pelo qual a ação ocorreu. Beleza? É isso? Vamos para a segunda. Ó. De novo. Aqui, né? Então, essa aqui é a subordinada. É o quê? Indicando que essa aqui é a adverbial. Então, essa aqui é a principal. Isso é tão prazeroso. Tá? Isso é tão prazeroso que me vicia. É uma oração consecutiva. O que diz uma oração consecutiva? Oração consecutiva é aquela que é uma consequência da ação anterior. Então, a pergunta é, o que me vicia? Me viciou? Sim. Por quê? Isso é tão prazeroso que, como consequência desse prazer, me deixou viciado. Então, fato, essa oração aqui, que é a oração adverbial, ela é consequência da oração principal. Por isso eu chamo de oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva indica consequência. Por exemplo, a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adverbial final, ela indica uma ideia de finalidade, para que serve. Tá? Tudo ficará bem desde que façamos nessa parte. Desde que, ó, tá aqui o conectivo, então essa aqui é a subordinada. Essa aqui é a principal. Aí a principal é tudo ficará bem. Beleza. E é a condição para que tudo fique bem. Qual é a condição para que tudo fique bem? Fazer a nossa parte. Então, fazer a nossa parte é a condição para que a oração principal exista. Então, isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Você entende que, diferentemente da oração substantiva e da oração adjetiva, que está intimamente ligado à parte sintática, na oração adverbial, além do sintático, está muito relacionado à semântica. Então a relação é diferente. Aqui eu estou falando também de semântica. E vou repetir 10 vezes se for necessário, porque ali trata-se de um termo acessório. Tá? O adjunto adverbial é um termo acessório. Então é algo que pode ou não estar ali. Na verdade, normalmente ele está ali para indicar o quê? Uma circunstância. Então não é desprezível, mas não é integrante. Contém termos acessórios ao adverbial somente? Somente adverbial. Porque ali, ó, o adjetivo é o termo que está dando a qualidade, então ele é necessário. E aqui, principalmente, aqui, na verdade, faz parte da oração principal. É um termo integrante. Agora, ali não. Ali é o termo, o adjunto adverbial, ele é... Quais são os dois termos acessórios? Adjunto adverbial e adjunto nominal. Então, aquele ali é o adjunto adverbial. Ele é um termo acessório. Por isso que na hora que a gente classifica a oração adverbial, ela soa um pouco diferente das adjetivas e das substantivas, porque realmente a relação é outra. Tudo bem até aí? Eu vou colocar aqui agora, que para mim é o mais importante que vocês percebam, a diferença entre a coordenada e a adverbial. Porque toda hora vai cair, a gente fica naquela dúvida. Isso é uma adverbial ou é uma oração coordenada? Isso é normal. Então, eu vou colocar os pares, que dá para a gente confundir. Por exemplo, adverbial tal confunde com essa, adverbial tal confunde com aquela. Para vocês entenderem a diferença, que também será uma diferença de significado. Também a diferença é semântica. Só tinha uma coisa. Pode.
vocês abrirem aí a apostila de orações subordinadas, esses exemplos que eu vou colocar aí, eles estão na apostila. A primeira que nós vamos tratar é as orações adverbiais causais versus as coordenadas explicativas. Então, vamos colocar aqui, ó. Adverbial causal versus coordenada explicativa. Choveu aqui porque o calçado estava molhado.